Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Almires Bugai, vereador-presidente desta distinta Casa de Leis, ilustríssimos senhores vereadores, me permitam cumprimentar, em especial, a quem quero saudar em nome de todos, Eugênio Kowalczuk, que durante tantos anos moramos um de frente ao outro. Eugênio, parabéns aí por estar substituindo o Gilmar. Senhores presentes, convidados, imprensa, obrigado por aqui se fazerem presente. Hoje, aqueles que vieram em especial para ouvir um pouquinho sobre a Uniuv. Um convite que nós já tínhamos pedido para que fosse feito a esta Casa de Leis, ainda no primeiro semestre, uma vez que houve uma renovação quase totalitária da Casa, com exceção dos vereadores Sass e Valdecir, a quem já havíamos, que já está aqui, desculpe, que já conheciam, já vínhamos conversando, e os demais para esse convite, essa forma de falar um pouco dessa instituição, que é uma instituição pública, um modelo que dá certo, autossustentável, e que merece, então, cada vez mais o apoio dessas instituições públicas também, como essa Casa de Leis, em especial, por contar aí já em 2016, em que tivemos uma grande conquista na história da instituição, desde 1974, quando por essa casa tramitou o pedido para a criação de bolsas. E agora temos isso, graças a essa Casa de Leis e ao prefeito anterior. Feito o convite, agora nesse segundo semestre, então, alguns fatos passados aqui que nós temos, por isso, desde 2016, uma rápida história a todos, em função dessa oportunidade de estudo a todos aqueles que assim necessitavam. Esse projeto de lei, por meio do uso do imposto de renda retido na fonte, foi brilhante, do prefeito anterior, e graças a essa Câmara que foi tramitado e agora colocado em prática com o prefeito atual. Não se eximiu e fez valer essa lei. A partir também desse ano, nós passamos a entregar os diplomas no ato da colação de grau, o que, na região, só a Uniuv faz. O seu acadêmico consegue sair do ato da sua colação de grau já com o diploma devidamente registrado para poder o exercício da sua profissão na seguinte. Tivemos aí o professor Bruno, que foi ministrar palestras na Universidade da Polônia em função do intercâmbio estabelecido entre a Uniuv e Kielce, a Universidade Tecnológica de Kielce, com destaque aqui algumas atividades do mês de fevereiro, além da colaboração no Parque Linear para a limpeza junto à Prefeitura Municipal. O mês de março, também já trouxemos algumas palestras de saneamento básico junto à população, continuar as seleções de bolsistas, algumas atividades aqui elencadas, que na sequência traremos um pouco mais de destaque. Viagem precursora do Projeto Rondon, mais uma vez a Uniuv emplacando o Projeto Rondon e conseguindo se fazer presente em localidades que precisam dessa ajuda. O professor Vanilton está aqui presente, foi por meio do doutorado sanduíche à Universidade da Califórnia e nos trouxe de lá também, né, Vanilton, por meio da sua presença, o contato, e estabelecemos um convênio com a universidade em que quem estiver no vínculo com a Uniuv consegue cursar o inglês lá na Califórnia, de 4 a 7 semanas, mas com 10% de desconto, só por ser de União da Vitória e ser aluno da Uniuv. Em maio, o destaque se dá ao Rio Limpo, que depois ainda falarei um pouco mais. O mês de junho desse ano, tivemos a entrega de vários computadores no Núcleo de Educação Infantil Criança Feliz, projeto do professor Luiz, além de outras situações aqui, como a mostra de marketing e criatividade, trazendo e despertando talentos da nossa sociedade por meio dos professores da Uniuv. O mês de julho, premiação do professor Ednei, destaque no jornalismo, coordenador do curso de jornalismo. O Adriano, que esteve lá no Mundial de Petra, nosso aluno de administração, medalhista. O mês de agosto, em que reiniciamos o segundo semestre letivo, já com os jogos, nessa confraternização entre os acadêmicos. E a nossa egressa, que teve o seu TCC escolhido como o segundo melhor do Paraná.
Setembro, mês de aniversário, esse ano especial, além da corrida, Talk Business, a palestra tão esperada aí com o professor Mário Sérgio Cortella. Sem dúvida, prestigiada por inúmeras pessoas, trouxe muita cultura, muito conhecimento, e tivemos a presença de vários vereadores aqui, que puderam, com certeza, aproveitar o que o Cortella nos traz sempre. E a participação aí para o município, esse destaque, a cessão do espaço do Complexo Esportivo da Uniuv, para a abertura dos Jogos Abertos do Paraná, fase final B, sem dúvida, um grande evento que trouxe mais de 3.000 atletas para a União da Vitória, além dos acompanhantes, ou seja, toda a delegação, com certeza movimentou muito a nossa cidade. Então, os principais eventos aí que a gente tem, começando aqui pelo Rio Limpo, que é um projeto de iniciativa dos acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental da Uniuv, liderados pela professora Lisandra e coordenados pela professora Maiara, em que se transformou realmente num grande evento. Hoje nós temos a participação de toda a comunidade, são inúmeras parcerias que nós temos, tanto da iniciativa privada, bem como órgãos públicos, que acabam apoiando projetos como esse. As crianças de várias escolas vão para lá, recebendo orientação, conscientização sobre o ambiente, sobre o meio ambiente, e, é claro, toda ação de retirada do lixo. Você vê, ó, nós já tiramos aqui 9,6 toneladas de lixo. Para alguns, pouco. É mais de 1,5 tonelada que é retirado anualmente por meio desse projeto, graças a essas parcerias. Poxa, Alisson, mas por que aumenta isso? Aumenta porque o projeto cresce, porque a ação é maior, porque conseguimos, ao longo do tempo, atingir um espaço territorial maior. Porque a população se conscientiza, por exemplo, e leva lá, nos pontos de arrecadação, também lixo que, por vezes, seria jogado junto ao ambiente. Então, não é simples retirada do rio, mas também a conscientização que leva e é feito o descarte adequado nesse período. Projeto tão bom esse que foi premiado. Prêmio SESI ODS 2017, grande vencedor, projeto destaque em relação a isso, representada aqui a Uniuv pela professora Simone, que se faz presente, nossa pró-reitora de ensino, acompanhada da Juliane, diretora acadêmica, da Lisandra, que chefia todo esse processo do Rio Limpo e coordenadora do curso de Engenharia Ambiental, e a professora Maiara, também do curso de Engenharia Ambiental, que auxilia nessa coordenação. Aí, em 2015, os alunos do Coltec, mantido pela Fundação Municipal, também deram a ideia, nesse modelo mais participativo, pediram, professor Alisson, professor Lúcio, queremos uma festa junina da Uniuv. No passado, a Uniuv fez, sim, algumas festas ainda, a antiga face, alguns aqui devem recordar, em que a comunidade estava junto da Uniuv. Foi isso que nós revivemos com o chamado Dia do Arraiá, em que não só os nossos acadêmicos, mas toda uma comunidade se faz presente na Uniuv, seja para contribuir com os formandos na arrecadação, mas também conhecendo a estrutura, vendo como está a Uniuv, participando, fazendo essa interação necessária para que mais e melhores projetos surjam. O segundo semestre, em que iniciamos também com a prática desportiva, pensando na qualidade de nossos acadêmicos, é a 4ª edição, em 2017, que tivemos os Jogos Intercursos, expandindo as modalidades, um destaque maior dado justamente para esse complexo esportivo. Esse ano tivemos aí o curso de Ciências Contábeis como ganhador geral. Não é apenas a modalidade premiada, mas a participação da torcida, a interação dela. Todo o curso é avaliado. Isso confraterniza, socializa e une cada vez mais os acadêmicos. Despertam amizades por meio desses dias que eles convivem. A presença e o engajamento dos acadêmicos, inclusive nos mascotes, eles se vestem, eles brincam, eles querem participar com essa alegria. E, além de tudo isso, arrecadamos água de coco para doar para instituições como a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Água de coco, alimentos que são sempre destinados. Todas essas nossas ações, os nossos eventos, sempre contam com essa característica de arrecadação de água de coco, arrecadação de alimentos, que são destinados às instituições que assim precisam, que nos pedem. A corrida, no circuito de interbairros de União da Vitória e Porto União, pelo senhor Vanderlei, que iniciou esse projeto,
Esse ano tivemos 363 competidores, mas somem a esse número o pai e a mãe daquela criança que foram juntos, os amigos que foram lá para ver ela correr. Tinham mais de 500 pessoas no complexo esportivo da Uniuv, acompanhando isso, com aquele belo café da manhã que eles vão, cantam o hino nacional e iniciam as provas até meio-dia, 1h da tarde, com as premiações. Também, tradicionalmente, a Uniuv, em seu aniversário de fundação, em 19 de setembro, sempre buscou trazer para a comunidade grandes palestras. A tríade, tão referenciada pela mídia, tão aclamada pelos mais eruditos, já esteve em União da Vitória. Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal e, esse ano, Mário Sérgio Cortella. Os 3 maiores pensadores que temos no nosso país, assim chamados, estiveram aqui por meio da Uniuv e de parcerias com quem ela estabeleceu. Passamos a reviver, para finalizar o nosso aniversário em setembro, os festivais da canção, festivais da música. Setlist Show. Hoje, nós chegamos à 3ª edição, esse ano. E, esse ano, transmitimos ao vivo a 3ª edição, inclusive com um destaque muito grande de audiência para isso. E tivemos a grata satisfação de estarem presentes o idealizador dos antigos festivais e quem estava transmitindo os antigos festivais, nesse último em que passamos a transmitir ao vivo. Nós andávamos na rua e as pessoas falavam sobre o festival. Até hoje, minha filha, Laurinha, quando eu levo ela para a escola, ela entra no carro e pede: pai, eu quero a música do Setlist. E ela canta todas agora. Ela vai cantando em inglês, que ela já, com incipiente, vai completar 4 anos agora, quarta-feira. A partir do ano que vem, já inicia o inglês, ela já balbucia suas palavras em inglês. Canta, tenta cantar em inglês. Despertado por um festival desse, em que não é feito apenas para os acadêmicos, para a Uniuv, mas é um presente da Uniuv para a comunidade. Um belíssimo festival que acaba arrecadando também alimentos, água de coco, ajudando a quem precisa, a quem pede para isso lá na Uniuv. Por exemplo, a Casa de Apoio Amor Fraterno sempre pede a doação de óleo de cozinha para poderem fazer lá os pastéis, para a fritura dos pastéis. Todo ano a Uniuv participa dessa arrecadação. Nós não nos eximimos, nós queremos cada vez mais nos aproximar da comunidade com exemplos de ações como essas, que brindam, sim. São mais de 700 pessoas por espetáculo, e, esse ano, muito mais em função da transmissão ao vivo da rádio, sem medo, com extrema qualidade. Mostra de dança, chegamos a 14 edições também, englobando todo o aspecto de cultura, em que crianças que têm esse dom se voltam à dança e a coreografia ensaiada por elas conseguem, por meio desses festivais, que agora está se transformando essa simples mostra, conseguem brindar a população com belíssimas apresentações. Mas não é só a cultura, também tem a pesquisa no meio acadêmico. Chegamos à 14ª edição esse ano, está aqui presente a professora Juliana Biscaia, quem coordenou o Encontro Anual de Produção Científica da Uniuv, em que os acadêmicos apresentam suas produções, seus artigos, seus trabalhos, normalmente com o objetivo de atender um anseio populacional. Nós buscamos desenvolver não apenas um trabalho de conclusão, como um simples requisito para concluir o curso, se formar e ir trabalhar. Não é isso que eles querem. Eles querem produzir ciência, eles querem encontrar soluções para as nossas comunidades. Por isso, esse encontro em que se discute, fala-se sobre ciência, sobre pesquisa, tentando cada vez mais despertar isso. E nesse objetivo que a Uniuv entra, dentro do que prevê nos seus planos, em relação cada vez mais junto à comunidade, nessas suas ações, em que fala lá, de acordo com as suas resoluções, os benefícios à comunidade, que é estabelecer cada vez mais o exercício da atividade de ensino, pesquisa e extensão, estabelecendo essa relação. A Uniuv tem uma dívida eterna com a comunidade que a abriga e a mantém nesse sentido, e ela quer cada vez mais atender essa comunidade. Por isso, nossos projetos estruturados. Um deles
por meio do Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica, nós temos aqui os alunos que passaram a produzir sabão ecológico. Olha que interessante. O óleo, que seria desprezado e muitas vezes poderia poluir o nosso ambiente, é convertido em sabão. Numa receita simples, numa manipulação simples, sim. Meu pai faz isso em casa, me ensinou, aprendeu com a mãe dele, e os nossos alunos conseguem aprender. Ao lado aqui nós temos um destaque em relação a alguns números, porque começou em 2014 com 19 acadêmicos. Em 2017, hoje temos 76 acadêmicos que participam desse programa. Eles recebem mensalmente da Uniuv uma bolsa de R$200 para produzir ciência, para produzir pesquisa, para trabalhar em busca de algo para a comunidade, que tenha impacto social, que atenda a nossa comunidade. O projeto Rondon, 5 expedições já saídas da Uniuv, atendendo comunidades longínquas, mas que não é só isso que ele trouxe. Ele trouxe experiência para os nossos acadêmicos e professores que participam. Quando retornam à Uniuv, eles falam dessas experiências, o que engrandece, o que nos faz mais forte e nos faz pensar, por meio desse projeto, em desenvolver o nosso Rondon em União da Vitória e região. Para 2018, já minutamos um projeto nesse sentido. Queremos atuar nas nossas comunidades, não só longe, com subsídios governamentais. Queremos atuar na nossa comunidade, nos bairros mais próximos, com atividades como as realizadas no Rondon. Englobam desde saneamento básico, práticas de leitura, alfabetização, educação, higiene bucal, entre outros. Projeto de inclusão social. A professora Faena cuidava desse projeto e pediu para a professora Juliana continuar. Nós temos 80 alunos que lá aprendem essa inclusão digital e participam desse processo, gratuitamente, na Uniuv. A clínica odontológica, são mais de 2.000 procedimentos hoje ao mês, realizados para a nossa comunidade de União da Vitória e Porto União. Toda uma região atendida. Principal dentística, mais de 30% dos casos que atendemos se refere a isso, mas vamos a complexos como cirurgia, próteses, recuperando, renovando, dando um sorriso a muitos que, às vezes, sequer teriam condições. Isso, gratuitamente atendemos a população. Qual a burocracia? Telefonar na clínica e agendar, que os nossos professores e acadêmicos farão esse atendimento. São 36 cadeiras hoje odontológicas divididas em 3 clínicas para atendimento, desde as crianças ao idoso. Direto nas nossas clínicas. E para 2018 equiparemos a 4ª clínica com mais 13 cadeiras para ampliar ainda mais esse atendimento. Se fizermos uma conta rápida, pensando inclusive em preços de mercado, são aproximadamente R$100 mil mensais que deixam de sair dos cofres públicos para esse atendimento. Falo de material, falo de encargos pessoais, falo de remuneração para os profissionais. É atendimento básico à saúde, é a Uniuv servindo a sua comunidade. O complexo esportivo, que também atende a todos, são inúmeras competições desportivas, e aqui volto à pauta, senhor presidente. Falta agendar o jogo dos vereadores com os alunos de educação física, conforme já havíamos conversado, né? Os acadêmicos de educação física estão ansiosos para jogar nessa quadra de polipropileno, uma das quadras mais modernas já inventadas, a Uniuv adquiriu, agora, recentemente, em 2017, alta resistência, diminui impacto, pensando, inclusive, na saúde. É investimento em estrutura, em qualidade, onde foi sede dos Jogos Abertos do Paraná, na sua abertura, e nas modalidades de futsal e handebol, tivemos jogos lá. Parcerias com a Polícia Militar, Paraná e Santa Catarina, por meio da academia, em que eles que nos protegem e se preocupam com a segurança, se qualificam fisicamente
e mentalmente, por que não complementar, mas se preparam lá na academia, no complexo esportivo da Uniuv, para então atender a nossa população. Jogos da PP Sindicato, agora recente, teremos também, entre jogos de escola, competições, Copa Aliança de Basquete e outros jogos que a comunidade pode ir lá na Uniuv utilizar. A quadra. Basta entrar em contato com a instituição, falar com a professora Regina ou o professor Marcos, e lá agendar dentro da disponibilidade. Normalmente, os finais de semana são movimentados, em que nossos acadêmicos, estagiários, precisam se organizar em suas escalas para poder atender toda essa população que participa. Além de aulões, que tivemos já aí começo do ano, agora, de novo, os professores do bem, aulões de body pump, ginástica, entre outras modalidades que trazem, sim, o bem-estar, a qualidade de vida, evocam a saúde para a nossa população. E, mais uma vez, arrecadando água de coco, alimentos. São algumas das ações, e aqui, com especial destaque, porque já responde um dos pedidos dos senhores, em relação ao número de bolsistas que a Uniuv tem, são 45 alunos bolsistas, graças a um programa feito em parceria, Prefeitura Municipal de União da Vitória, Câmara de Vereadores de União da Vitória, utilizando o imposto de renda retido na fonte. Esse imposto de renda retido na fonte é a contribuição dos servidores da Uniuv, pagos ao Executivo Municipal, recolhidos ao cofre municipal, e que, por meio da lei ordinária aqui, aprovada em 3 votações, recordam bem, né, Lúcio? Tivemos em todas aqui presente, foi, então, sancionada em 25 de outubro de 2016, e, na sequência, o decreto que regulamenta, decreto 479 do Executivo Municipal, de dezembro de 2016. São acadêmicos dos cursos de administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, educação física, engenharia ambiental, engenharia civil, odontologia, publicidade e propaganda, sistemas de informação. Todos eles têm 50% de subsídio nas suas mensalidades, o que representa R$ 18.000 hoje, que a Prefeitura retorna, dos R$ 43.000 mensais que a Uniuv recolheu em 2016 para a Prefeitura. Já trouxemos o dado para o próximo ano. Graças a essa augusta Casa de Leis, para 2018, hoje, considerando até setembro, são 48.294,34 centavos de imposto de renda recolhido na fonte pelos servidores da Uniuv, junto aos cofres municipais, que podem, na proporção de 100%, conforme a lei ordinária, serem convertidos em bolsas de estudo em 2018. São, sim, na pergunta anterior que eu havia recebido, ano passado, por que a Uniuv não tinha bolsa? Porque não tinha uma lei, porque não tinha um decreto regulamentando. E, ano passado, isso foi feito, e o prefeito Santinho Roveda, esse ano, pôs em prática esse decreto, e está aqui. Hoje, são 45 acadêmicos que estudam graças a esse apoio. Em troca, são convertidas 100 horas de trabalho comunitário desses acadêmicos para o município, em troca dessa bolsa. A Uniuv passou por uma internacionalização, a partir de 2015, assinando convênios com a Universidade Tecnológica de Kielce, Universidade de Silésia, a Silesian University of Technology, também em Katowice, convênio com a Universidade do Sul da Califórnia, além de cursos de língua polonesa, que são ainda oferecidos lá na instituição, e que, inclusive, proporcionou, por meio desses contatos e essa iniciativa de internacionalização, um acadêmico de engenharia civil fazendo seu estágio curricular nos Estados Unidos. Experiências, graças a esse processo, que vem por meio desse engajamento desses acadêmicos. Todo esse envolvimento traz cada vez mais os acadêmicos para junto da Uniuv, como, por exemplo, a Tuane, que recebeu esse TCC e o segundo melhor do Paraná. A Bianca, que desenvolveu a logomarca, feita em 3D por uma impressora 3D, adquirida na Uniuv, em que deficientes visuais conseguem, por meio do tato, conhecer a logomarca do conselho que os representa em Canoinhas.
Projetos de extensão, como o Espaço é Seu, do curso de Arquitetura e Urbanismo, na remodelação de uma brinquedoteca em escola. Inclusive, o Poder Judiciário Estadual usufrui dessa parceria numa sala em que ficam as crianças, lá no Sejusc, atendendo essas crianças para que, enquanto elas aguardam ou convivem, conversam, possam ficar num ambiente mais alegre, mais divertido, mais descontraído, com a cara de uma criança. É um processo de humanização. O professor Luiz, no projeto de reutilização do lixo tecnológico, em que arrecadamos, por meio de caixas colocadas nos colégios, computadores. E destes, 45 computadores já foram recuperados só em 2017 e entregues a essas escolas, CMEIs e etc., além de 1,2 toneladas de lixo tecnológico devidamente recolhido e descartado. Essa é a preocupação. A Uniuv passou não só a receber alunos de escolas para conhecer a estrutura, a oportunidade que, desde o ensino médio, já convive no ambiente universitário, mas passou a oferecer também oficinas junto às outras escolas, cada vez mais se inserindo e participando da comunidade nesse compromisso. O projeto é envolver, com a iniciativa do Coltec, os alunos de ensino médio e técnico, fazendo a Páscoa solidária junto a escolas. Conselho editorial que auxilia na publicação de várias obras. Professor, numa remodelação. Eu vou abreviar aqui, professor. Isso, por gentileza. Pode deixar, eu já vou direto agora aos números. Obrigado. Aqui, me permita. Toda a renovação da estrutura da Uniuv é que são 43 anos tentados de forma simples aqui num resumo, mas esse é importante, né? Me permita. Me concede aqui para explicar, em especial a resposta dos senhores, aos senhores sobre o Cineluz, passado para a administração da Uniuv, e quero agradecer aqui a presença da professora Terezinha Leoni Wolff, que conhece toda essa história, né, professora? E, com certeza, tem nos ajudado muito aí. Então, ano passado, quando a Uniuv passou a se preocupar com a administração do Cineluz, nós fizemos uma inspeção, chamamos o Patrimônio Histórico do Estado para verificar as condições em que estávamos recebendo o Cineluz, toda uma preocupação com a sua estrutura, e iniciamos o processo para saber o que poderia ser feito de lá para cá. Iniciamos as obras de maneira pronta, já no segundo semestre de 2016, iniciamos a recuperação daquele espaço. Corremos um pouquinho, sofremos, e graças ao Escritório Modelo de Arquitetura, hoje está aqui presente acadêmicos e o professor que coordena, o professor Léo, conseguimos, hoje, uma resposta melhor. O IFAM não tem nada a ver com isso. Quem coordena essa atividade é a Secretaria do Estado da Cultura, é o Patrimônio Estadual. E aqui nós temos 3, inclusive, informações técnicas, sendo essa última agora de 25 de outubro, que praticamente finaliza esse processo, em que, a partir disso, com mais 2 informações que eles pediram, nós poderemos trabalhar em cima do orçamento já pronto, que chegou na casa de pouco mais de R$700 mil, utilizando planilhas do próprio Estado do Paraná, em relação a custos, para, então, poder fazer toda a reforma, a recuperação daquele espaço. Algumas ações menores, ao longo do tempo, o Patrimônio Histórico foi autorizando. Mas, enquanto eles não tivessem a planta completa, eles não iam mais dar informação técnica em relação a isso. E o que acontece é que, infelizmente, para nós, mas, de certa forma, com grande alegria para os nossos acadêmicos, a Uniuv teve que redesenhar por completo 100% do Cine e Teatro, porque não existia nenhuma planta. Tudo que foi nos gentilmente repassado pela Prefeitura Municipal não era compatível com a realidade edificada. O Paraná Cidade não continha as plantas do que lá está edificado. O patrimônio histórico também não. E aí começou essa batalha. Nós desenhamos centímetro a centímetro do Cineluz. E hoje, refeito todo esse acervo documental, histórico, todas as plantas, nós conseguimos já fazer toda a proposta, que finaliza junto ao patrimônio histórico, e só com a autorização plena deles,
em imagens de reestruturação de como era, com adequações necessárias, com essa resposta que poderemos, então, abrir o edital para a principal obra, que é a recuperação do telhado, a substituição das cadeiras no piso de baixo e recuperação daquele piso, além de toda a reestruturação elétrica, hidráulica, colocação novamente do climatizador central, uma vez que nenhum tipo de aparelho, a não ser o central, poderia ter sido alocado naquela estrutura, segundo informações da Secretaria Estadual do Patrimônio. A mudança do próprio Conselho de Patrimônio no Estado do Paraná auxiliou em função disso, e acabamos também, ao mesmo tempo, perdendo um pouco de tempo em relação a isso, uma vez que, com a mudança, muitos projetos pararam nesse tempo. Mas agora, aguardamos essa pronta resposta, que deve vir nos próximos dias, autorizando a abertura do edital, que já está previamente montado, cai nesse orçamento de pouco mais de R$700 mil, hoje atualizado pelas planilhas do Estado. Mas, enquanto não vir um documento oficial, como deve ser, nenhuma intervenção maior pode ser feita no Cine Teatro. E é isso que nós aguardamos, essa intervenção, para, então, reabrir. Tão ansiosos quanto todos que aqui estão, mas recolocar em funcionamento com atrações, se possível, ao longo do tempo, até diárias para a nossa comunidade. E mais alguns números que me foram solicitados, como é do interesse. Então, aqui em relação a quantos bolsistas, por exemplo, né, essa bolsa de R$200, de janeiro de 2015 até setembro de 2017, já foram investidos pouco mais de R$1 milhão, sendo 28 do projeto PIPA desde 2015, para hoje termos aqui 197 atendidos diretamente, sem somar os 45 do imposto de renda. Tá? Esse aqui é direto pela Uniuv, em que expandimos, inclusive, nossos serviços, colocando cada vez mais estagiários para atender essa demanda nos processos, a bolsa portador de pessoa com necessidade especial e os projetos de extensão. Esses projetos de extensão é que proporcionaram, por meio dessa bolsa de R$200 mensais que os acadêmicos recebem, muitas ações junto à comunidade, como as recuperações dos espaços, em especial aí pelo pessoal de arquitetura, ou mesmo pelos profissionais de odontologia. Investimentos na capacitação do nosso corpo docente, pouco mais de R$1 milhão nesse mesmo período de janeiro de 2015 até setembro de 2017, em que temos hoje lá, já finalizados sua titulação, 8 doutores, como o professor Lúcio, doutor Lúcio, que aqui se encontra, o vice-reitor, finalizou seu doutorado esse ano. Me incluo aqui na qualificação dos mestres, 41, 33 especialistas e apenas 4 com simples graduação, sendo 2 deles formados recentemente e agora devem iniciar. Mas hoje nós temos 13 doutorandos, 15 mestrandos e 1 fazendo especialização. Esse programa de apoio e capacitação é investimento no nosso docente, isso sem contar o investimento nos técnicos administrativos, assim como nas funções específicas administrativas, com cursos cada vez de maior proporção, buscando isso, por exemplo, junto a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, aprendendo cada vez mais como temos que fazer e melhor fazer. Os cursos que hoje oferecemos são 3, sendo um de ensino médio, o Coltec, com 2 cursos técnico em informática e técnico em multimídia. Na graduação, oferecemos 13 cursos. Quais são eles, atendendo ao pedido? Administração, lembrando que o curso de administração ocorre aqui em São Mateus do Sul, mas é um curso, é a mesma grade. Arquitetura e urbanismo, bacharelado em educação física, ciências contábeis, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de produção, jornalismo, licenciatura em educação física, odontologia, publicidade e propaganda, secretariado executivo, e tapado aqui, infelizmente, pela ferramenta, sistemas de informação, além de cursos de pós-graduação, hoje oferecidos também pela Uniuv. Quanto a números, trouxemos aqui desde o ano 2000 os números em relação aos acadêmicos que a Uniuv teve na graduação até hoje. Está aqui o nosso número hoje atualizado, 1.098 acadêmicos na graduação, em específico, falamos dentro daqueles 13 cursos, em que aqui os senhores podem observar com total transparência essa flutuação em função de alguns fatos.
Embaixo aqui nós temos a criação em 2000 do curso de turismo, que depois acabou não tendo mais a procura. Licenciatura em informática, que passou pelo mesmo processo aqui em 2001, criado o curso de secretariado executivo. 2002, curso de jornalismo, publicidade e propaganda. Em 2003, criado o curso de licenciatura em educação física e o informática de gestão, que depois migrou para sistemas de informação. 2003, ainda o curso de engenharia industrial da madeira. Em 2007, foi criado o curso de administração em São Mateus do Sul. Criado o curso de engenharia ambiental, engenharia civil no período diurno. Em 2009, arquitetura e urbanismo, bacharelado em educação física. 2012, engenharia de produção, odontologia. Em 13, civil passou para noturno. E em 14, engenharia ambiental também foi para noturno, atendendo o pedido dos nossos acadêmicos, inclusive, ou de pessoas que queriam estudar na Uniuv. Essas flutuações em que temos, em especial, nesses 2 anos aqui, 10 e 11, por meio de fatos criados em função de possíveis estadualizações ou federalização da Uniuv, e que acabam condicionando o que, intrinsecamente, chamamos, nesse período aqui, de uma bolha. É claro, a promessa de um curso superior com a qualidade que tem a Uniuv, gratuito, 100%, inspirou muitos a lá se matricularem. Porém, isso não foi concretizado, e, ao longo do tempo, é claro que essa bolha foi esvaziando, além da criação de outros cursos que acabavam trazendo a cada ano mais acadêmicos. A nossa proposta, desde 2015, é nessa solidificação, nesse fortalecimento dos cursos já existentes, tentando organizar cada vez mais a instituição, para agora um crescimento mais organizado e ordenado. Mas observem aqui do lado, nós tivemos em 2017 a menor taxa de evasão de um semestre a outro, de 7% apenas, onde aqui tínhamos números altos em função dessa história que acabei de relatar para vocês. Mas por que esse 7%? Medidas de retenção adotadas pela instituição com programas de extensão, fortalecimento do PIPA, a criação de mais opções de estágio, trazendo os acadêmicos para atuar junto à universidade e prestar serviço, o que diminui o impacto em relação a quantos servidores teriam que ser contratados para absorver toda aquela demanda. Isso repercute em impacto em índice de folha, gastos com o pessoal, e, ao mesmo tempo, oportuniza, por meio de uma bolsa estágio, para que ele realize o seu sonho e de seus pais de fazer um curso superior. Com isso, conseguimos, com eventos, com atrações, com qualidade de ensino, reduzir ainda mais a perda de acadêmicos. Sobre as receitas, está aqui o histórico desde 2000, em relação da Uniuv, tudo que foi arrecadado. Tivemos aqui, em 2015, um ápice chegando a 18 milhões, pouco mais de 18 milhões no ano de receita. É lógico, vendemos ou houve a recompra em função do FIES, que passou a dificultar cada vez mais novos casos, cada vez mais novos contratos em relação a isso. Como havia um bom crédito em relação a esse programa, junto à nossa fundação, fizemos a opção de recompra, trazendo receita. A despesa, aqui todo o gráfico, em especial aqui, mantendo sempre em direção a uma linha de tendência, em que observamos, lógico, quanto maior a manutenção, mais investimentos, custos com a própria manutenção da clínica, construções, a pintura de toda uma estrutura, a melhoria dos espaços cada vez mais, manutenção elétrica, manutenção hidráulica, tudo isso acaba onerando em relação a despesas, e isso também cresce, é sequencial, isso vai de maneira vegetativa aumentando. Nós tentamos, ao longo do tempo, cada vez menos impactar, mas nunca deixar de investir na estrutura que passamos a fazer gradualmente, dentro de um planejamento econômico financeiro, dentro do nosso orçamento, para que não onere ou venha a causar qualquer prejuízo. Lembrando que essa receita da Uniuv é a receita de uma fundação municipal, por isso ela é integrada junto ao cofre do Executivo Municipal. E quanto mais a Uniuv arrecadar, mais o município de União da Vitória arrecada, esse dinheiro é do município de União da Vitória, fica para uso da fundação, para se manter, uma vez que o município não repassa qualquer fomento, não repassa mais para a Uniuv, para a sua manutenção, ela vive de receita própria, pois tem números para isso. Em função disso, ela precisa investir cada vez mais em relação à manutenção e à melhoria da sua estrutura para atender mais a comunidade, em especial os seus acadêmicos também, é claro.
E isso acaba caracterizando, de maneira bem simples, o que tantos perguntam e às vezes falam, e nós trouxemos aqui, primando por essa transparência. São esses os números da Uniuv, o que demonstra cada vez mais que não há problema financeiro na Uniuv. Não há problema financeiro. Que a Uniuv não está gastando a sua reserva. Desculpem, não tenho como aceitar frases como essa, olhando gráficos como esse. Perguntava a um professor de contabilidade e matemática hoje, falei, como? Eu não consigo ver. Ele falou, não tem como ver algo diferente. Desculpe, Alisson. A curva é crescente, ela é superavitária, ela não dá prejuízo. O próprio Cineluz, fiquei até chateado quando eu vi isso na semana passada, no feriado. O problema é dinheiro, a Uniuv não tem dinheiro. Gente, está aqui, é até setembro de 2017. É só acessar o portal de transparência, é só acessar qualquer órgão que regule, fiscalize e venha. Me permitam trazer com total transparência. E não precisava, inclusive, estar aqui fazendo isso como resposta. Eu gostaria que os vereadores e toda a comunidade aqui presente, assim aqueles que nos ouvem ou assistem ao vivo pela internet, vão até a Uniuv. Esses números são públicos, são notórios, estão lá para quem quiser conhecer e saber mais da Uniuv. Esses números demonstram que a questão do Cineluz não é financeira. A Uniuv tem a reserva, está preparada para isso, porém é um trâmite documental. Não me peçam para fazer algo em que a legislação me diz como fazer. Não me peçam para fazer algo diferente se ela diz como fazer. A única coisa que eu quero é fazer o que é certo. Nós queremos, na Uniuv, fazer o que é certo, cumprir a lei, mostrar em relação a isso toda essa questão. Está aqui. É uma questão de trâmite. Nós queríamos já, quanto antes, o Cineluz reaberto. E agora, torcemos para que logo ele volte. Ao pedido de quem queria ver o número, inclusive com falas de que tinha 100 mil, 60 mil, eu até brinquei. Puxa, gostaria de receber a diferença lá na Uniuv para poder investir cada vez mais. Talvez a Uniuv tenha prejudicado um pouco as suas receitas em função da disputa de mercado que hoje vivemos. Hoje temos uma disputa de mercado difícil. São mais de 11 instituições de ensino à distância que adentraram em nosso território desde 2015. Difícil conviver com isso, mas ainda assim a Uniuv tem se mantido, tem trabalhado dentro do que é necessário, e por isso, para que todos vocês possam ajudar, como disse aqui o vereador Jair Bunhago, eu quero ajudar a Uniuv. E essa sua fala, vereador, que eu invoco aqui, para que todos ajudem cada vez mais a Uniuv. O prefeito municipal, isso já foi falado, só por mim, desde como reitor, e pelo Lúcio como vice-reitor, há 2 prefeitos. O chefe do Executivo Municipal, ou uma casa de leis como essa, que abraçar a Uniuv e puder ajudar a Uniuv, divulgando ela, cobrando ela, fiscalizando ela, como essa casa de leis também deve fazer, mas promovendo ela por meio de ações que proporcionem o seu crescimento, com certeza terá êxito. Quisera eu ser o prefeito que pudesse dizer que a cidade aqui represento tem uma universidade municipal, com essa qualidade, com essa infraestrutura, que rapidamente trouxe a vocês. Por isso, esse convite a todos. Vamos conhecer essa nova Uniuv, que se renova a cada dia. Há 43 anos, desde 1974, atendendo toda uma comunidade, toda uma região, crescendo junto com a União da Vitória e região. E que agora passou a se renovar diariamente, se adequando e se adaptando aos modelos que temos visto por aí afora. Fica esse convite sempre, agradecendo toda essa oportunidade. E, é claro, sobre as bênçãos de Deus, Pai, o Altíssimo, peço a Ele que derrame sempre as bênçãos e a sua proteção a todos nós, que nos abençoe diariamente para as tomadas de decisão, uma vez que toda e qualquer decisão, quando pautada pelas leis do Criador e quando feitas com toda essa responsabilidade que faz com que brotem essas decisões do nosso coração, sendo humanos,
como somos, tenho certeza que teremos êxito. Agradeço a oportunidade e me coloco, presidente, à disposição de todos os vereadores ou da comunidade para responder qualquer dúvida, para falar um pouco mais da Uniuv, pública, municipal, uma universidade de União da Vitória. Obrigado a todos.